o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 8, diz: Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: Trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: Que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. E de outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Jeová e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: Agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé, teu Deus, te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e tropa era formada por cerca de 600 homens. Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus. Esse é um texto muito conhecido aqui no nosso ministério, né, irmão? Como é conhecido? Do homem que teme ficar sozinho e vai oferecer sacrifício. Mas o que queremos ver, com a graça e misericórdia do nosso Deus nesta oportunidade, é como pessoas que anseiam por ouvir Deus, quando o ouvem, não valorizam o que ouvem, como é o caso de Saul. Saul, quando foi chamado para ser ungido rei, ele se escondeu, ele ficou envergonhado, ele não queria se assentar à mesa, foram achar Saul no meio das bagagens, porque ele não queria aquilo, ele não conseguia se ver em tal posição, onde muitos classificam aquilo como uma humildade, e ele é colocado à frente do povo do Senhor, ungido. Mas Saul vai desenvolvendo a sua caminhada de forma que isso que parecia querer ouvir Deus, como ele fala constantemente nas suas conversas com Samuel, né? Tu tem que estar comigo, se tu não vier eu não vou, tu não vai me abandonar. Ele tem temor, ele reconhece que Deus fala com Samuel, e Samuel iria transmitir para ele a direção, porque ele se sente incapaz, sem condições. Isso é uma característica brilhante de todos aqueles que são chamados por Deus. Isso é brilhante, porque quem bate no peito e diz, não, é comigo mesmo, esse aí não sabe nada, irmão, não entendeu nada, não compreendeu nada, está viajando. Homem de Deus não se sente capaz
nem com 10, 20, 30, 40, 50 anos de ministério, não se sente capaz, porque homem de Deus sabe que não é Deus. Agora tem outros não, que se sentem Deus, bate logo no peito, não sou eu ungido, sou eu escolhido, é comigo mesmo. Não é nada comigo mesmo. Homem de Deus sabe buscar, sabe que tem que buscar a direção, sabe que precisa da oração, sabe que precisa ouvir Deus. E Saul, então, ele anseia por isso. Mas aí, Samuel diz para ele, olha, tal dia, por volta de tal dia, eu venho. E aí nós vamos oferecer um sacrifício, e vai ter a guerra e tudo mais. Mas Saul olha aquela situação, está ficando sozinho. Como é característica da nação de Israel, nos momentos mais difíceis não demonstram fé. É uma característica da nação de Israel. Saul fica sozinho, vê que o povo vai indo embora, os soldados vão indo embora, ele se desespera, me traz um holocausto, eu vou oferecer sacrifícios, e aí ele arruína mais ainda a situação. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas soluções. Se tivesse ficado tudo no caos que Saul está interpretando, estou ficando sozinho, o povo está indo embora, os filisteus estão se aproximando, caramba, é um caos. Tá, fica no caos. Mas ele quis fazer alguma coisa. No que ele quis fazer alguma coisa, ele aprofundou mais ainda o caos. Ele destruiu o próprio ministério de rei dele. Então, irmão, na hora de você tomar uma decisão, só essa liçãozinha rápida, cuidado, porque as nossas justiças são como um trapo de imundície. E você olhar para uma situação e querer mover o espiritual, você tem que entender que não é você que move uma coisa espiritual, é o próprio mover do Espírito, vem em você e move nos céus. Você é só um canal, você é só um tubo vazio, que só tem valor quando a água passa por dentro. É assim que é a nossa vida espiritual. Então, cuidado para você não se sentir o super-homem espiritual. O Tarzan, né, irmão? Não é assim, não. A coisa é mais complexa, é mais profunda. Nós só somos fortes quando já fomos fracos. A gente vai com a nossa fraqueza lá nos pés do Senhor. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Não dá para o Senhor chamar o outro, não. Porque Senhor, eu não quero, eu não posso. Senhor, quem sou eu? Quando eu apresento a minha fraqueza diante de Deus, eu volto com a sua força. É assim que funciona. Agora, se você está se sentindo o forte, sem primeiro ter apresentado a tua fraqueza e recebido do Senhor a tua força é ilusão. E Saul, então, olha aquilo. Não, o que tem que fazer? Oferecer sacrifício? Não adiantou de nada. Aí vem Samuel e diz assim, você rejeitou a palavra, a ordem do Senhor. Deus, ele falou para esperar eu chegar, porque eu ia oferecer sacrifício. Saul era rei, não era sacerdote. Como que alguém que não é sacerdote vai oferecer sacrifício? Não tinha mais condições, ele estava numa função fora da dele. E eu vou te dizer uma coisa, que Deus Deus tem ódio de gente que dentro da sua seara desempenha a função que ele não mandou. E como eu já vi gente se dar mal com isso. No começo aqui do ministério eu falava muito, irmão, não te mete a dar conselho. Isto é função sacerdotal. Você estará usurpando uma posição que não se chega facilmente e que não foi dada a você. Cuidado com esse negócio de conselho. Tem tempo que eu não falo nisso, mas tem mensagens e mais mensagens gravadas e seminários onde eu friso isso. Pessoas que fazem uso de uma palavra dentro de uma postura, uma posição que nunca lhe foi dada.
Irmã, que eu estou numa situação difícil, eu estou passando por isso e isso, queria que a irmã me ajudasse em oração, ou o irmão, e o que o irmão me daria de conselho? Vai falar com o pastor. Ninguém tem ideia do quanto isso é sério. Conselho não é qualquer um que tem condições de dar, porque conselho é para quem foi chamado para dar. Quem foi chamado para aprender não foi chamado para ensinar. Tudo tem a sua função direitinho. E Saul vem oferecer sacrifício. Uma função que, puxa, para alcançar essa função de oferecer sacrifício, tem muita estrada. Ele nunca poderia fazer aquilo. Diferente de, como já falamos tantas vezes, Davi, que tinha 3 ministérios incorporados na vida de Davi. Davi era rei, profeta e sacerdote. Ofereceu o sacrifício lá na eira de Araúna, o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, porque Davi era sacerdote, rei e profeta. Olha os salmos que ele escreve sobre a vinda de Cristo ainda e o seu sacrifício. Então, ministério, quando você tem, é a ferramenta com a qual Deus vai te usar. Você não pode estar com um alicate na mão e querer apertar um parafuso, se ele é de fenda. Entende, irmão? É assim que eu costumo definir ministério. Ferramentas usadas de forma correta. Não adianta você estar com uma chave de fenda na mão e querer cortar um fio. Vai fazer besteira. Então é assim, ministério é assim. Deus te chamou para quê? Para cantar. Então cante. Cante, abra a boca e cante. Sabe uma coisa que me dá? Vou usar a expressão porque é a realidade. Sabe uma coisa que me dá nojo? É ver gente que tem ministério para cantar e todo mundo vê que a pessoa tem ministério para cantar. Quando abre a boca diz, Senhor, pronto, o céu já veio abaixo, é glória para todo lado. A pessoa tem ministério para cantar, mas chega na frente de igreja, porque irmão, eu quero antes dar uma palavra, ô infeliz, a igreja tem pastor. Foi chamado para cantar, então canta, não tem palavra nenhuma para dar. Entende, irmão? Agora, se recebeu algo de Deus num momento especial, faça, e o Espírito vai testificar em todos. Agora, não vem querer usurpar um lugar que não te pertence. Ministrar a palavra para quem foi chamado para ministrar a palavra. Entregar a profecia é para quem foi chamado para entregar a profecia. Cantar é para quem foi chamado para cantar. Ah, pastor, mas todo mundo não canta? Todo mundo canta e Jesus recebe o louvor de todo mundo. Mas todo mundo grava CD? É todo mundo que entra no estúdio? Não. Tem CD de crentes por aí que eles traziam quando tinha rádio então aqui e como chegava CD aqui, irmão? Aí eu ouvia, legal, vamos tocar. E tocava de graça na rádio, né? Vinha CD de tudo que era canto, tocava. Às vezes, vinha gente bater na porta. Eu trouxe esses CDs, normalmente, como é que chama? Empresárias, né? Trazia CD dos outros para divulgar. E a gente dizia assim, vou ouvir. Não, mas é bom, vocês vão gostar, é bom, porque eles fazem sucesso por onde passam. Vou ouvir. Quando eu ouvi a primeira música, vou ouvir a segunda, para não dizer que é mau gosto. Ouvi a segunda, ouvi a terceira. Alô, você quer vir buscar o seu CD de volta ou pode desfazer dele? Porque eu não vou tocar na rádio. Por que não vai tocar? É muito ruim. Desafinados não tem ministério, é uma voz horrível. Ah, mas todo mundo gosta. Eu sei, todo mundo gosta, mas aqui nós não somos do mundo. Vai vir buscar? Não, então eu vou buscar o CD aí. Vem cá, toma de volta, acabou. Não é porque canta na igreja e é uma bênção que Deus estendeu o ministério a gravar CD. Tem gente que faz sucesso dentro da sua igreja, no seu estado, tem gente que faz sucesso, mas fazer o sucesso em todo o país e atravessar as fronteiras, Deus tem um projeto com cada um. Não foi todo mundo que foi levado para testemunhar diante dos reis e dos governadores. Foi Pedro, foi Paulo, foi João, não foram todos. Amém, irmão?
Então Deus separa cada um segundo a sua própria capacidade. E essa capacidade não é o que eu nasci com ela, é o que Deus trabalhou na minha vida ao longo dos anos, o que eu pude absorver de ensinamento desse Deus. Não é que eu sou mais capaz, você é mais capaz ou outro menos capaz. Não, todos nós estamos na escola do Senhor. Quanto mais nós aprendermos a lição, usufruirmos mais dela, lá no final nós seremos mais ou menos capazes. Depois dessa seleção, Jesus está lá no final do corredor dizendo assim, ó, você para cá, você para lá, vocês têm essa função e vocês têm essas outras aqui. É assim que acontece o tempo todo. Você acha que tem pessoas aqui dentro que nem toca na sua Bíblia? Vai ter um ministério glorioso lá na frente, só se esse Deus da Bíblia for um palhaço, um retardado. Tem gente que está nem aí para a Bíblia, meu irmão. Tem pais que, eu quero que meu filho sirva a Deus na igreja. Está preocupadíssimo com o filho lá no colégio, o trabalho secular, mas não está preparando o filho, capacitando para servir nos atos do Senhor. Isso aqui não é bagunça, meu irmão. Isso aqui não é sentar, chegar, pegar microfone, fazer lá. Isso aqui não é bagunça, meu irmão. Isso aqui só faz quem sabe. Só faz quem foi chamado. As empresas lá no mundo não são bagunça, por que essa glória do reino de Deus vai ser? Se lá os homens que são pós-cinza, que se desfarão o corpo na terra, eles não aceitam qualquer coisa, as pessoas pensam que Deus vai aceitar. Quantas vezes eu via nas igrejas? Não, irmão, eu vou fazer porque é para Deus, Deus recebe. Eu disse assim, sabe que é para Deus, tem que ser o melhor e não o pior. Para Deus não se faz qualquer coisa. Lembra da pregação passada? Você vai dar o quê para o teu Deus? E para o governador lá, ele aceitaria a mesma coisa? A própria indagação da palavra. Então, irmão, Saul, vamos voltar para Saul. Saul não podia oferecer sacrifício, holocausto, mas ofereceu. E vem Samuel e diz, você não guardou a ordem. As outras versões dizem, você não guardou a palavra do Senhor. Sabe o que eu quero, com a graça e misericórdia de Deus, passar para você nessa ocasião? A nossa evolução, irmão. Nós precisamos evoluir, senão nunca seremos nada, estaremos parados no tempo. Você quando entra no colégio, o que você aprende? Uma bolinha, mais uma bolinha, igual a 2 bolinhas. Você continua evoluindo, daqui a pouco você vira um cientista fazendo cálculo matemático, mandando uma sonda para Marte, e dizendo, essa sonda vai tocar no solo de Marte, no dia tal, do mês tal, do ano tal, às tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. E exatamente naqueles cálculos matemáticos o negócio vai lá e exato. Por quê? Porque você veio, aprendeu bolinha mais bolinha, 2 bolinhas, aprendeu um pauzinho mais um pauzinho, lembra? Você aprendeu multiplicar, dividir, somar, subtrair. Você aprendeu a equação do 1º grau, a equação do 2º grau, a equação biquadrada, aprendeu o pi, aprendeu a calcular as dízimas, você foi evoluindo. Então, os estudos lá da frente da chamada matemática científica não tem como te ensinar se você não tiver aprendido aqui embaixo, 1º grau, 2º grau. Você nunca será um cientista. Einstein foi o homem que fez o cálculo da bomba, como é que chama a bomba? Bomba atômica. As pessoas queriam descobrir um caminho, mas não conseguiam fazer os cálculos. Eles disseram, só Einstein faz isso. Aí enganaram ele, calcule isso aqui para a gente, sem dizer o que era. E dizem alguns historiadores que Einstein começou a calcular, ele sabia as coisas todas e quando ele olhou, quase no final daquilo, ele percebeu com que ele estava lidando. Ele abandonou o negócio, mas já deixou adiantado, outros foram e concluíram.
Mas vai estudar sobre Einstein. Vê se Einstein era um moleque jogando bola no meio da rua. Era um moleque retardado com 18 anos nas costas soltando pipa, que nem um palhaço. Não era, irmão. Então o que eu quero falar contigo, irmão? Evolução. Saul recebeu uma palavra aqui de reprovação. Você não guardou a palavra do Senhor. Deus vai te rejeitar. O teu reino não vai subsistir, cara. Deus já está procurando um melhor do que tu aí. Mas será que Saul levou essa palavra a sério? Para que ela pudesse ficar guardada no seu coração e servir de escudo e proteção para que outras quedas não acontecessem? Não, ele não levou a sério. Ele não teve evolução. Ele ignorou aquele homem que ele sabia ser homem de Deus, por quem Deus falava, que foi o próprio que o levou ao reinado, Samuel. E ele ignora tudo aquilo e ele recebe essa palavra, mas ele não se firma nessa verdade. Então ele continua na mesma linha, ele não evoluiu, ele não aprendeu com o próprio erro. Aquela palavra lhe pareceu um desvario. Tu não vai ser mais rei, mas ele continuou como rei. O Senhor vai te abandonar, mas ele saiu às guerras e continuava ganhando. Então, a pessoa pode se iludir com as suas vitórias, pensando que a palavra não é a palavra, mas ela vai se cumprir. Não é porque você recebe uma palavra negativa e conquista uma vitória que aquela palavra perdeu, não. A palavra de Deus tem tempo e hora para se cumprir. Muitos estão no patamar das vitórias, nos pedestais, porque Deus quer que cheguem bem alto. Quando a palavra se cumprir, todos verão a queda e dirão: grandes e terríveis coisas faz esse Deus. Então, meu irmão, Saul, depois, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele vai incorrer no mesmo erro. No mesmo erro. Deixa eu ver aqui para você. 1 Samuel no capítulo 15, no verso 10. A palavra de Jeová veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido a Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Ou seja, de novo, as minhas palavras. Transgrediu a primeira vez, Samuel dá-lhe a repreensão, ele ignora, depois lá na frente, de novo ele recebe uma ordem e não cumpre. Ou seja, Saul demonstra que ele não é um homem em um processo de evolução, ele está estacionado. Os erros dele não estão servindo de lição, as repreensões, ele incorre sempre no mesmo erro, dentro do mesmo cenário, dentro do mesmo contexto. Porque, irmão, você pode até errar, mas não as mesmas coisas. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. E esse reino de Deus não é sistema jurídico brasileiro, não. Pega um cara, o cara matou, foi preso. Vamos puxar a ficha criminal do cara que assassinou ali, tentando roubar um carro. Quando vai ver, esse cara já tinha cumprido 10 mandatos de prisão, já tinha não sei quantos mais abertos, saiu da cadeia não sei quantas vezes. Ora, o sistema jurídico não está vendo que aquela pessoa que foi presa por um delito, depois foi presa 10 vezes pelo mesmo delito, é uma pessoa que não está mais sujeita a uma vida na sociedade. E esses malditos do sistema judiciário libertam o cara para depois vir aqui fora e matar a família dos outros inocentes. Eles tinham que assaltar a casa dos juízes, começar a matar juiz, começar a assaltar filho de juiz, mulher de juiz, para ver se essa raça toma vergonha na cara. Eu vi uma ficha criminal de um moleque com 15 passagens pela polícia da mesma coisa, 15 passagens à mão armada. Aí agora na 16ª vez o cara vai assaltar e matou uma família inteira. Pena que não foi a família de juízes. Pena. Mas isso aqui, reino de Deus, meu irmão, não é essa baderna, essa bandaleira do sistema judiciário brasileiro.
Deus não vai te tolerar incorrendo nos mesmos erros. Tu errou hoje em quê? Naquele degrau? Então você já sabe que ali tem uma queda. Não ouses cair mais ali. Porque Deus não vai tolerar. Ele não é juiz dessa terra, ele não é palhaço. Ele não come suborno. Ele não faz parte da maçonaria. Mas tem gente que ouve a palavra. Não, mas essa palavra é poderosa. Bem feito. Aquele irmão estava no culto? Deixa eu ver. Ah, estava. A palavra foi bem para ele. E essa palavra foi boa, pastor. A lenha desceu. Deixa eu ver aquela irmã. Ela estava no culto. A palavra para ela. Ah, deixa eu olhar no DVD. Que eu não vi aquela irmã. Ia lá a cara dela. Eu queria ver a cara daquela irmã na hora que o pastor falou aquela palavra, mas o irmão, poxa, virou a câmera para o outro lado. Aqui não tem palavra para ninguém, meu irmão, aqui tem palavra para todo mundo. Não é para um nem para dois, é para todo mundo. Se não fosse para você, Deus não te traria aqui, te jogaria em outro canto. Aqui a palavra é para todo mundo, a começar pela minha casa. Para todo mundo, não escapa ninguém, nenhumzinho sequer. A palavra é para todos que estão me ouvindo agora e para todos que me ouvirão nos próximos 1000 anos. Nos próximos 1000 anos a palavra continuará sendo para eles. Mas tem gente que está sempre no mesmo erro. E a palavra vai passando como que em branco. Ignorando que nem Saul, meu irmão, na hora que Deus disser basta, já era. Já era. Aquilo que você acreditava que não ia te atingir, te atinge. A enfermidade que você pensou que não ia chegar na tua casa, chega. O transtorno, o caos, aí você já era, meu irmão. Aí todo mundo vai ver, está lá, ferido por Deus. E agora, quem vai levantar? Meu irmão, se o diabo te ferir, você clama e Deus tem misericórdia e te levanta. Mas se for Deus quem te ferir, a quem tu vai clamar, hein? Vai escapar da mão de Deus como? Ai daquele contra quem Deus estiver irado, meu irmão. Ai desse. Agora, observa só, Davi também comete erro. Davi cometeu o erro quando foi contar o censo. Lembra que Deus matou 70 mil do homem? Davi foi contar o censo. Depois Davi comete outro erro, o adultério com Betseba. 2 cenários diferentes, intoleráveis, os erros e os pecados, intoleráveis pelo menos aos olhos de Deus, pelo que nós vemos, mas 2 cenários completamente diferentes. Saul não, Saul peca no mesmo cenário. Samuel vem e entrega a palavra para ele assim, a palavra do Senhor é isso, isso e isso. Ele foi e transgrediu. Na segunda ocasião, ele vem a respeito dos amalequitas, o mesmo Samuel, o mesmo Deus diz, a palavra do Senhor, a ordem é essa, essa e essa. O mesmo cenário, Saul transgride igualzinho. Tem pessoas aqui dentro hoje, não estou pregando para quem está passando no meio da rua, não, estou pregando para a geração de Jesus Cristo, o rebanho que Deus colocou diante de mim. Tem pessoas aqui dentro que ouve, e é como uma palavra caindo pelo esgoto, não aproveita nada. Pensa que Deus é um otário, vai descobrir tarde que ele não é otário. Ele não é um palhaço, ele não é um trouxa, ele não é um retardado, ele é fogo consumidor. Muitos vão descobrir tarde demais, ele não é um palhaço. Vão descobrir, e não vai adiantar colocar a cara no pó, porque não haverá mais esperança. E eu estou esperando a hora em que alguns baixam a sepultura, porque nem lá no enterro eu não vou, e alguém me dirá por que não foste, porque não era digno da minha presença. É isso que Deus já tem me falado, e é assim que eu farei. Não é negócio ter em memória, quem não traz à memória a glória do Deus vivo e a sua palavra, meu irmão. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu.
Diz o ditado popular: quem não é não se mistura. E diz a Escritura: entre luz e trevas não tem comunhão. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então, meu irmão, Saul é um transgressor dos mesmos fatos, do mesmo cenário, o tempo todo. Davi transgrediu, contou o censo. Todo mundo viu que Davi estava fazendo uma besteira. Joabe nem contou uma determinada tribo, outros povos, nem contou. Meu Senhor, que Deus multiplique esse povo, mas para que tu vai contar esse povo? Não conta. Davi era rei, quem é rei tem autoridade. Não, eu quero contar, conta aí. Tá. Veio a praga, matou 70 mil. O que Davi fez? Senhor, mas fui eu que pequei. O mal tem que vir sobre mim e a minha casa, porque fomos nós que pecamos. Essas ovelhas não têm culpa de nada. Veio o profeta e disse: olha, tu contou o censo? Escolhe 3 coisas para que eu transmita, dentre as 3 coisas, escolhe uma para que eu transmita ao Senhor. Deus te mandou esse castigo. Qual deles tu vai escolher? Ele reconhece e ele não acusa ninguém, e ele não diz culpado foi Joabe, ou o culpado foi não sei quem, ou não sei quem não me avisou, não me deu a dica. Não, Senhor, eu errei. Nunca mais Davi contou nada. Nunca mais Davi contou nada, nem espadas, nem escudos, nem gente que ia sair à guerra, nunca mais contou nada, aprendeu a lição. Depois, muitos anos depois, saiu no terraço, se engraçou lá com uma mulher, deu naquilo que nós já sabemos, adultério, acabou mandando matar até o marido da mulher. Outro cenário completamente diferente. Vem o profeta e dá uma palavrinha para ele. Davi chega no Salmo 51 e demonstra coisas tremendas. Com o Salmo 51, Davi demonstra que teve um aprendizado com o seu erro, ele evoluiu. Ele disse coisas no Salmo 51 que ninguém antes dele ousou dizer. Aprendeu. Tem gente que leva pancada, tem gente que nesses dias de pregação aí se espreme no banco, mas não aprende. Sente quando a espada desce contra si, mas não aprende, não evolui. Davi, no Salmo 51, ele diz assim: tu não te comprases em holocaustos, senão eu te daria. Quando a pessoa tem sinceridade, quando a pessoa nunca mais incorrerá no mesmo erro, quando ela não precisará mais ouvir a mesma palavra, a mesma repreensão, ela evolui com o próprio erro. Ninguém ousaria dizer: tu não te comprases em holocaustos, porque tudo que a nação de Israel sabia é que tinha que oferecer holocausto. Era a história deles. Milhares de holocaustos por ano, milhares de holocaustos por ano. Davi incorre num erro gravíssimo e ele aprende a lição e ele diz: tu não te comprases em holocausto, senão eu te daria. Os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito, a isso não desprezarás, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Agora, mas tu ouviu uma vez, vem o profeta e diz assim: Davi, um homem tinha uma ovelha e o outro tinha um monte, o que tinha um monte pegou a daqui que só tinha uma e tal. Ele disse: esse homem é digno de morte. Aí diz o profeta: esse homem é você. Tá bom, já aprendi a lição, nesse degrau eu não caio mais, vamos para a próxima, vamos evoluir, vamos crescer, vamos caminhar. Se tem alguém aqui que pensa que vai ficar sentadinho no banco da geração Jesus Cristo, ouvindo a vida inteira, está muito enganado. Aqui, meu irmão, é centro de seleção.
Aqui Deus chama, capacita e manda para a guerra, para o campo de batalha. Aqui não temos soldados na retaguarda, aqui é só linha de frente. Aqui é só linha de frente. Aqui é trabalho, distribui-se CD, DVD, põe link pela internet, distribui pelo Facebook, pelo Instagram, por onde abrir brecha, por onde Deus abrir brecha, a gente vai atacando, vai lançando as mensagens. Se tem alguém que está aí de braços cruzados, pensando que está tudo bem, não está tudo bem, você tem que evoluir. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz, nós temos que caminhar e atingir a estatura do varão. Varão o quê? Perfeito. Temos exemplos de gente perfeita. Antes que diga, ninguém atinge a perfeição, uma vírgula que ninguém atinge a perfeição. Eu tenho andado nessa perfeição há anos, sem tropeçar em nada. Eu tenho andado nesta perfeição com a graça de Deus há anos, há décadas, sem transgredir em nada. E na Escritura temos vários homens, dentre eles Daniel, o homem que atingiu a perfeição, uma vida impecável. Nem José, que tipifica o Cristo, foi impecável, porque ele fez menção, quando da saída do padeiro e do copeiro da cela, ele diz, lembrem de mim, mencione meu nome lá diante de Faraó. Ele recorreu, ali foi um delito, ele recorreu a um auxílio humano. Até entendemos, um homem que está há tanto tempo dentro de uma prisão, um jovem, até entendemos isso, mas fugiu à perfeição. Daniel foi um homem impecável, que até mesmo quando o rei lhe ofereceu presentes, cadeias de ouro no pescoço e colocá-lo como o terceiro homem mais importante no reino, ele chega para interpretar o que a mão misteriosa escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e o rei diz, tu podes interpretar? Ele diz, eu posso. Então tu vai receber isso. Se me contar o significado disso aí, ele diz assim, os teus presentes fiquem para você, eu não preciso deles. Mas Mene, pesado foste na balança. Tequém, foste achado em falta. Parsim, Deus repartiu o teu reino e repassou a outra nação. Acabou naquela mesma noite, ele morreu e outra nação tomou conta do reino dele. E Daniel continuou de pé. Irmão, entra reino e sai reino, mas os reinos, os servos fiéis permanecem de pé, inabaláveis como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Não é isso que diz o Salmo? Como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o seu povo permanece inabalável. Essa é a declaração bíblica sobre as nossas vidas, uma declaração de quem permanece para sempre. Sabe o que é você olhar para a Cordilheira dos Andes e dizer, isso aí vai ser abalado com o quê? Nem terremoto abala a Cordilheira dos Andes, pois Deus nos olha mais firmes que a Cordilheira dos Andes. Então, Davi aprende com os seus erros. Quem aprende com os seus erros nunca mais incorre no mesmo erro e evolui. Evolução. A palavra hoje, meu irmão, foi para todo mundo, tá? Não é para ninguém, não é para todo mundo. É para aquele, não é para todo mundo. Todos os dias, quando eu prego aqui, eu prego para todo mundo. Jesus nunca me deu uma pregação para uma pessoa só aqui, nunca. Sempre é para todos que estão ouvindo, sempre. Então, meu irmão, não adianta, olha bem para Saul, foi a rei, foi ungido tirando a dispensação diferenciada de Elias, Samuel foi o maior profeta de todos os tempos na nação de Israel. Foi incrível a vida daquele homem. Ungido pelo grande profeta foi Saul. Se tornou rei.
entrou no rancho dos profetas e profetizou. E as pessoas diziam: caramba, está Saul entre os profetas? O camarada entrou e profetizou, e foi uma coisa assombrosa. E diz a Escritura que naquele dia o Espírito de Deus se apossou dele e o transformou em um novo homem. Mas não tão novo assim. Continuou errando das mesmas coisas. Irmão, diga para você mesmo: basta. Vou abandonar os mesmos erros. Vou parar de ser menino. Sabe como é que tem gente que se protege? Num falso escudo bíblico. Não, irmão, eu faço isso, mas eu já perguntei até ao pastor fulano, pastor cicrano, eles falaram que na Bíblia não tem nada falando a esse respeito. Eu já procurei na Bíblia, não vi nada que condene a minha ação, a minha atitude. Irmão, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é porque alguma coisa não esteja na Bíblia que eu tenho autorização ou permissão. O meu Deus não é detido por um livro. O meu Deus fala comigo diretamente. Ele fala nos meus conceitos, ele fala nos meus princípios, ele molda e remodela o meu caráter. Tem gente, na dúvida, meu irmão, abandona o erro e anda naquilo que você sabe que é santo, que é certo. Se você tem dúvida de alguma coisa, larga. E cá entre nós, não precisa de ninguém especialista para falar daquilo que o meu íntimo já está dizendo que não é certo, mesmo que eu não tenha como provar que é errado. Vou traduzir. Tem coisas que eu não tenho como provar que é errado, mas também não recebo a testificação do Espírito que é certo, que é santo. Na dúvida, larga. Senão você fica transgredindo na inocência, né? E até que um dia, meu irmão, a casa cai, e cai mesmo, como um jovem da Igreja Batista que era presidente da mocidade. E um dia ele saía da igreja e ia se encontrar com as prostitutas. Mas o cara é homem. Diriam os machistas, os machões. Machista não, machão, né? Mas o cara é homem, né? O que é que tem? O cara vai lá se encontrar com as prostitutas e tal. O que é que tem de errado? Mostra aí, não sei, tá. Um dia um profeta chegou e falou assim: olha, se você, no meio da rua ou no restaurante, sei lá onde, o profeta falou para ele: se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ter uma surpresa. É melhor você parar. Ele não parou. Um belo dia o homem está dentro de um quarto de motel, quando ele está botando a roupa para sair daquele ambiente, no que ele vai botar a roupa, ele vê saindo de dentro dele um pássaro branco todo ensanguentado. E ele viu o pássaro sumir ao longe. Agora, vai chorar nos braços da prostituta para ver se tem consolo. Ninguém, meu irmão, precisa de luz para dizer o que é certo e o que é errado. Nós já fomos criados com princípios, com caráter. Tem coisas que não precisa ninguém dizer se é certo ou se é errado. Existe dentro de nós uma alma que já foi remodelada por Deus com conceitos e princípios. Existe dentro de nós um espírito que já norteia o conceito de certo e errado. Já existe, meu. Ou será que eu precisava de Jesus para saber o que é certo e o que é errado? Eu precisava do Evangelho para saber o que é certo e o que é errado? Eu precisava do Evangelho para saber o que é certo e errado espiritualmente, mas numa conduta natural de uma vida em sociedade, eu não precisava de Evangelho para isso. Nunca precisei, nem ninguém precisa. O que nós precisamos é ter um caráter remodelado ainda mais por essa palavra, de forma, meu irmão, que nós sejamos realmente, como Jesus propôs, sermos diferentes,
sal da terra e luz do mundo. Amém, meu irmão? Guarde a palavra e não esqueça, a palavra é para todos. Não deixe ela escapar. Não viva caindo no mesmo degrau. Não viva errando nas mesmas coisas. Porque até quando haverá misericórdia de Deus? Como ele mesmo disse: ó geração perversa e incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Amém. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu, eu via o Senhor como uma bica e via também a humanidade inteira correr atrás dessa bica. E o Espírito de Deus apontava apenas para uma bica, apenas uma fonte. E o Espírito de Deus também me mostrava, pastor, um homem entrar dentro da igreja. E esse homem conversava com o porteiro da igreja e falava: eu venho de muito longe, posso entrar na igreja? E o porteiro falou: pode, mas antes de eu entrar na igreja, eu preciso tirar as sandálias dos meus pés. Foi essa visão que o Espírito de Deus me deu. No momento do louvor, dos primeiros louvores, durante eles eu tive uma visão que foi se formando. Eu vi muitos anjos chegarem no céu e botarem suas espadas num determinado local, onde tinha uma espécie de um feixe. Vários anjos chegavam e colocavam as suas espadas. Essas espadas pareciam que foi travada uma grande luta com elas. Algumas estavam tortas, outras estavam sem lâminas, outras tinham sido mordida a parte da espada. E eu vi vários anjos deixando essas espadas nesse lugar onde esse feixe depois se fechou com essas várias espadas. E eles iam até mais à frente e tinha um outro anjo grande que pegava espadas totalmente novas e entregava para esses anjos, espadas esplendorosamente novas. E eles novamente pegavam essas espadas e desciam novamente, como se fosse realmente uma troca de espadas, algo desse tipo. Também vi quando um anjo estava afiando e preparando uma espada. Ele afiava ela, moldava ela, preparando para ser devolvida, né, ou novamente dada, ou pela primeira vez dada para algum anjo. Foi isso que eu vi. Amém. Quando o irmão Alessandro estava clamando, eu vi quando um anjo colocou uma espada nas costas dele. Amém. Eu vi quando um irmão que está aí essa noite foi apagado, como se fosse um vento que o levasse, ou uma borracha de um lápis que o apagasse. Assim eu vi, ele foi totalmente apagado. Amém. E uma escada de cordas suspensa no ar. Então eu vi quando um homem correu e se pendurou nessa escada, e todo o chão embaixo dele desapareceu, e só ficou esse homem e essa escada. Amém. Eu vi quando na hora do louvor um poder enorme chegou por cima da igreja e iluminou toda a congregação. Amém.